Boa Boa noite a noite a todos. Ah, todos. desculpa. Vai, É Márcia. com muita alegria que a gente está aqui mais uma noite para se encontrar no estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Nesse momento estamos estudando o Evangelho Redivivo, estamos no Evangelho de Mateus, mas hoje, especialmente, a gente vai ter uma companheira de doutrina espírita que vai estar falando aqui sobre um outro tema porque hoje também é o nosso último dia de estudo desse ano. Retornamos depois do recesso. Então, para a gente dar início, vou pedir a Geórgia para fazer a leitura da página inicial e depois a Solange faz a prece. Tá bom? Então, agora, boa noite a todos. Vamos fazer a leitura da nossa leitura de reflexão aqui. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Pai, se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Boa noite a todos. Agradecendo a oportunidade desse último estudo do ano, pedimos a Deus, a Jesus, a Maria e a nossa querida Meimei, que abençoe esse estudo, abençoe nossa palestrante, a intua nas suas palavras, para que aproveitemos o máximo possível dos ensinamentos que aqui serão trazidos a nós. E aproveitamos para agradecer a oportunidade de todos os desencarnados presentes, na intuição ou estudando conosco, e sejam bem-vindos na obra do bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Georgia. Obrigada, Solange. Então, gente, é com muita alegria que nós estamos recebendo hoje aqui a Anice Silva.
A Nice é lá de Promissão, em São Paulo, e agora eu já sei aonde é, que é perto da terrinha da Miriam, de São José do Rio Preto. A Nice, ela é cofundadora da Casa do Caminho, Dr. Bezerra de Menezes, lá em Promissão. Ela atua em várias frentes de trabalho lá na instituição que ela frequenta, desde a inauguração. Isso tem 25 anos. Ela faz também, ela é palestrante, espírita, pedagoga, enfim, vovó, agora novinha do Antônio, mais um monte, 6 netinhos, não é isso, Nice? Então, Nice, seja muito bem-vinda ao Grupo Espírita Meimei, à nossa sala virtual de Angra dos Reis. A palavra é toda sua. Minha gratidão, é uma honra ter essa oportunidade. Agradeço imensamente, agradeço ao Orson, que divulgou o meu nome por aí. Sempre eu recebo convite. É muito gratificante, porque me permite a oportunidade do estudo, de reconhecer corações amigos que temos o mesmo ideal, mesmo estando distante, nos conectamos no mesmo ideal. Agradeço a você e a cada um que generosamente está aqui conosco, ou que em algum outro momento terá contato com essa fala. Como nós passamos o tema, nós vamos falar da saúde das emoções, algo assim, reconheço, muito necessário para todos nós, mas principalmente nesse momento, para mim, está sendo, como eu comentei com a Márcia, tema assim que eu preciso compreender melhor. E aí, o que nós vamos voltar? Convencionou-se, vem vindo na cultura ao longo do tempo, que quando nós adoecemos fisicamente, devemos aos fatores externos. Convencionou-se dessa forma e ou condicionado em nossa mente. Tanto que, quando nós tomamos um chuvisco, cuidado, senão vai resfriar. Ou comemos alguma comida assim mais elaborada, olha, cuidado com o estômago, porque pode ocasionar alguma coisa. Então, nós sempre estamos olhando para os fatores externos e raramente, com as exceções, nós observamos os fatores internos. Então, esse é um ponto para estarmos trabalhando. E dentro dessas questões, nós vamos buscar lá no Evangelho: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade nós também, ao longo do tempo, buscávamos fora, sempre achando que o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento de outras filosofias, nos traria as condições propícias a estarmos em equilíbrio, em harmonia, saudáveis. No entanto, ao longo do tempo, e isso aconteceu comigo, eu achava realmente que dentro do conhecimento da doutrina espírita, que eu sou apaixonada e encantada, eu tenho tudo. Porém, falta algo, que é a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, ela está aqui, mas muitas vezes eu não permito que adentre a mim. Eu fico também de uma forma superficial, repetindo palavras, repetindo mensagens, mas não me permito sentir na minha alma esse conhecimento para gerar a transformação necessária.
E aí, voltando às nossas emoções, quando nós somos impactados por um acontecimento, o que primeiro nos ocorre? Dói a perna? Normalmente não. O braço? Normalmente não. O impacto vem aqui, no plexo solar, não é? É onde normalmente dá aquele mal-estar, aquela situação, aquele impacto, já dá vontade de ir ao banheiro e por aí vai. As emoções, nós não podemos, realmente, os fatores externos vêm e ocasionam um desequilíbrio em nós. Agora, como fazer para que esses fatores não nos prejudiquem tanto, não nos impactem tanto? O que fazer? Seria o caso de estarmos nos estudando aquele conhecimento que Jesus falou, conhecereis a verdade. E eu pensei que seria a verdade na obra básica, nos outros livros, aquela verdade, aquele conhecimento, eu já estaria transformada e liberta. Não é bem assim, porque eu preciso conhecer, primeiramente, a mim, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas reações. Quem sou eu naquele momento do impacto? Eu sou aquela pessoa que o impacto chega, a notícia chega, e eu consigo pensar antes de reagir, ou chega e eu reajo de imediato? A primeira reação sou exatamente eu. Essa primeira reação. Quando nós somos fechados no trânsito, o que nós reagimos naquela hora? Aquela sou eu. Quando, por um acaso, alguém entra e danifica a nossa casa, o nosso lar, por um motivo, pulou o muro, qualquer coisa. Qual minha reação além do medo? É raiva? É ódio? É desprezo? É insegurança? Então, nós vamos juntar esses sentimentos para observar onde está a minha participação. E essa participação vai fazer-nos entender quem realmente nós somos. Muitas vezes, nós vamos ao médico e ele fala assim: isso aconteceu com meu esposo. Ele estava com um problema gástrico e foi ao médico e todo aquele processo, tal, tal. Evite passar nervoso. Gente, nos dias de hoje você ainda recebe essa recomendação. Aí, quando ele me falou, e aí eu tive a chance, né? Falei, e o que seria passar nervoso? Sim, porque nós precisamos observar que o problema gástrico que você está é seu. Esse daí já é um sintoma de algo que existe antecedendo esse sintoma. Agora, o que vem de fora, vamos colocar, alguém é capaz de te fazer passar nervoso? E ele concordou que é. Falei, então, vamos ver isso daí. Já existe algo em você, já existe em nós algo, o sentimento que está aqui dentro e um acontecimento lá fora, o externo, mas é interno.
existe em nós. E nós não aceitamos, porque senão eu vou ter o trabalho de ter que olhar e muitas vezes me ver com um olhar que eu não gostaria, porque às vezes eu me iludo achando que eu sou assim, mas eu ainda não sou. E aí o que que acontece? Essa pessoa que me falou alguma coisa e me fez passar esse nervoso, é ela que colocou o nervoso em mim ou já existia? Então vamos nos estudar ao longo do tempo. Quando nós desenvolvemos esses sintomas físicos, a raiz, a matriz já existe há muito tempo e nós não prestamos atenção. Por exemplo, quando nós discutimos com alguém, quando nós nos irritamos, ainda bem que isso quase não acontece, não é, na nossa vida. Então, quando isso acontece, bom, pode ser que aconteça com as outras pessoas, né? A gente fala. Então, quando isso acontece, de imediato, pode ser que nós já sintamos o mal-estar. Ou, mais tarde, alguma coisa, um desarranjo, qualquer coisa assim. Mas, normalmente, não acontece imediatamente, mas no acúmulo de uma vez, de duas, de 10, no tempo, surge as enxaquecas, surgem os problemas gástricos e outros tantos que nós, cada um sabe as suas dificuldades. Naquele momento, nós fazemos o quê? Quando você amanhece ou no final do dia está com um mal-estar. Ai, puxa vida, eu estava tão bem, do nada começou essa dor de cabeça, esse resfriado, essa inflamação na garganta. O que será que aconteceu? Puxa vida, mas eu nem fiz nada, eu não tomei um chuvisco, eu não fiz isso, e fica enumerando assim, aquela ilusão, querendo se distanciar da responsabilidade, porque facilita a nossa vida. Porém, nós vamos agora lembrar de André Luiz, no livro Sinal Verde, quando ele fala que cada vez que nós nos irritamos é semelhante a um suicídiozinho. Ele fala dessa forma. Então, imagine no decorrer de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, quantos suicídiozinhos nós cometemos assassinando células, dizimando condições melhores que nós tínhamos, lançando em nosso organismo, na corrente sanguínea, através dos hormônios, através de tudo que nos ocorre no nosso corpo físico. Nós sabemos que também nos corpos espirituais, tudo isso através da nossa irritação, do nosso não saber gerenciar as nossas emoções. Porque emoções nós vamos ter, reações nós teremos. O que é necessário é saber como gerenciá-las, como ajustar ao equilíbrio que eu necessito, ter tempo para analisar, ter um tempo para responder, ter um tempo para a não crítica, o não julgamento, que normalmente nós, além de julgar, nós condenamos. E tudo isso nos afasta
de nós mesmos, da nossa essência. Porque enquanto eu estou utilizando o tempo precioso para olhar para fora, para detectar as condições que você tem, que o outro tem, olha, porque está assim, porque está de tal forma, enquanto eu gasto tudo isso, achando que é lá de fora que chega em mim o prejuízo, os malefícios, eu continuo na ignorância de mim mesmo, sem ter a coragem e a honestidade de olhar para os meus sentimentos, para as minhas emoções e definir e entender que elas querem falar de mim, não do outro. O outro colabora para que eu venha a me conhecer. E normalmente o que nós falamos do outro? Eu não quero mais saber do fulano ou da fulana. Olha o que tem feito. Não, porque para mim é o limite. Nós não precisamos estar, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, estarmos com aqueles que não nos querem bem, nós não temos o mesmo sentimento, a mesma confiança, fato, mas é inegável que o outro mostra o conteúdo que há em mim e as necessidades que eu tenho, ele me mostra com as reações que eu tenho quando eu percebo algo que me foi contrário, me contrariou. Então, tudo que me vem e me contraria, eu preciso parar e olhar. Por que está me contrariando? E quando eu observo lá no outro, quando eu observo e aponto com segurança o que está acontecendo nesse meu olhar para o outro, muitas vezes eu estou projetando aquilo que há aqui dentro e eu não tenho a coragem de olhar para mim, de examinar, de me amar como eu sou. Então, eu prefiro usar uma máscara para você me ver de uma forma mais amena. E eu perco a chance de transformar aquilo que eu não quero ver em mim. E o que eu faço em seguida? Projeto no outro. E essa projeção no outro me cega. Por quê? Eu tirei daqui e joguei lá. Então eu já estou livre. Eu posso continuar. É o outro. Então, sempre é o outro. Então, nós precisamos voltar, trazer e ter tempo para analisar quais são as minhas reações. Quando eu vejo alguém, quando alguém está fazendo, está falando, o político, a política, que eu critico, que eu julgo, eu preciso olhar não o outro, eu preciso olhar em mim. E o detalhe, tudo que eu estou julgando, todo julgamento é uma exclusão. E uma exclusão, eu estou excluindo parte de mim. E quando eu excluo parte de mim, eu vou para a vida enfraquecido, mais fraco. Aí entra um outro detalhe. Dentro do nosso círculo familiar, muitas vezes nós criticamos nossos pais, nossos irmãos, e eu estou falando dentro da família consanguínea, mas e da família espírita?
nós também costumamos fazer isso. E a minha crítica, ela me leva para um lugar de uma posição de arrogância. E nesse lugar eu enfraqueço. Eu acho que eu estou maior. No entanto, eu estou menor. Eu estou enfraquecido, porque aqueles que poderiam me fortalecer, se nós nos olhássemos como iguais, eu excluo com o meu julgamento, com as minhas projeções, e não tenho a coragem de olhar com honestidade para mim. Isso tudo nos leva, essa análise me faz lembrar ainda do que nós fazemos, e Emmanuel, naquele livrinho maravilhoso que é Pensamento e Vida, não lembro o capítulo agora, fala o seguinte, que as nossas emoções em desequilíbrio, as nossas irritações, é semelhante, olha bem, gente, a marteladas em um aparelho ultrassensível. Agora vamos lá. Gente, naquele tempo, há 80 anos atrás, 60 anos atrás, não existia para o celular. Agora vamos imaginar o aparelho que ele falou sendo o nosso celular, que nós não vivemos sem ele. Então vamos lá. Imagina pela manhã, você coloca ele assim na mesa e você irrita por algum motivo. Aí você pega um martelo e dá uma marteladinha lá no celular. Aí vai indo no decorrer do dia, outras e outras, até finalizar lá à noite, quando a gente, ai, Senhor, obrigado. Que estado estará o nosso celular? Segundo Emmanuel, é isso que nós fazemos com o nosso corpo espiritual, com esse poder que nós temos da vontade em desequilíbrio, porque aí nós agimos em desequilíbrio, sem perceber. Nós estamos, como disse André Luiz, provocando pequenos suicídios. Como disse Emmanuel, nós estamos martelando-nos. E quando adoecemos de verdade, quando chega até nós o adoecimento, o que nós fazemos? Ah, é a vontade de Deus. Será que foi mesmo a vontade de Deus? Ou fomos nós que não soubemos gerenciar esse manancial divino que é a vida, que são os recursos que nós recebemos para vivermos aqui pelo menos 90 anos, 100 anos. A maioria de nós fomos projetados para isso, com as exceções, lógico, que existem. Mas e nós, como estamos no meio do caminho? Como que nós estamos? Ainda completamente desconhecidos de nós mesmos e colocando para o outro a responsabilidade das nossas atitudes ou daquilo que nos acontece. Ah, mas também, olha, foi o outro. Não, porque o meu filho, ou a minha filha, ou alguém, ou o marido, enfim. Nós sempre damos um jeito de alguém responder
pelas nossas atitudes. E aí, como que nós vamos um dia crescer? Porque, se formos pensar, nós estamos com atitudes de criança ainda. Não é a criança quem tem medo de assumir a responsabilidade por uma arte. Ah, não fui eu. Quem foi? Ah, foi o fulano. Não é assim a criança? Ela tem medo. E nós estamos agindo de forma diferente? Infelizmente, ainda não. Então, precisamos crescer. E é interessante falar isso, às vezes as pessoas não aceitam, porque nós somos crianças com 50, 60, 70 anos, mas acontece. Nós ainda estamos fugindo da nossa realidade, estamos fugindo da, das nossas responsabilidades e das possibilidades que nós temos para gerenciar, harmonizar as nossas emoções, evitando assim, evitando conflitos maiores em saúde. Devemos observar, fazer uma leitura dos nossos acontecimentos. E normalmente nós não fazemos. Bom, eu costumo fazer essa leitura comigo, mas às vezes eu também esqueço. Então, eu sou uma pessoa saudável, graças a Deus, muito. Tenho 58 anos até hoje, não tomo nenhuma medicação, nada dessas medicações, diabetes, pressão, não tenho até hoje. Amanhã, não sei, mas até hoje não. Então, fico 6 anos, 5 anos sem um resfriado e a vida segue. Acontece, né, de vez em quando, mas são coisas bem simples. E assim eu venho observando, sempre me observo quando, é, agora recentemente, nos últimos 3 meses, eu tive alguns impactos que, em decorrência do não gerenciamento dessas emoções. Por isso que eu estou falando que está sendo uma bênção falar, porque eu preciso aprender. Um irmão meu, ele sofreu um acidente muito grave, por 3 meses, assim, muito, muito mal e tal, já estava recuperando de cirurgia e tudo, quando veio uma outra notícia, uma outra cirurgia de emergência, um câncer de intestino. Então, foi uma coisa assim muito. E como ele não está aqui, não está próximo, e a minha mãe é de idade, lógico, a preocupação com a minha mãe. Então, na primeira semana desse movimento todo, eu já observei o meu corpo. E herpes. E, não, falei, já deu guarda-graça. Aí eu ainda falava para o meu esposo, porque eu já estava fazendo esse estudo, indo nas casas, fazendo lives. Eu falei assim, como que a pessoa, estou falando para vocês que são meus amigos, bem humana, falava assim, bem, como que a pessoa tem coragem de sair com esse livro? O doutor Alírio Cerqueira Filho é um médico lá de Cuiabá, desenvolve um trabalho muito, muito grande nessa área da saúde das emoções. Se não me engano, ele é psiquiatra. Como que eu vou aos centros falar das emoções se eu estou vendo o resultado em mim? Se eu estou vendo.
Aí passa mais um tempinho, aí eu sinto o desarranjo. Mais um tempinho, a garganta. Aí eu falei, é exatamente isso que eu preciso, conhecer um pouco mais. Mas essa leitura eu fiz com a maior facilidade. Anos atrás, eu iria procurar no tempo seco que nós estávamos aqui, um tempo assim, 6 meses sem chuva, iria procurar um motivo externo. Agora, então, as chuvas voltaram. Ah, mas também esse tempo mudou. Não, gente, não foi o tempo que mudou. O tempo são situações externas que contribuem, mas já havia as possibilidades todas aqui, esperando. O desequilíbrio é interno. A falta de gerenciamento o impacto veio e não soube gerenciar de forma adequada. Então, reconhecer tudo isso faz com que eu esteja um pouco mais desperta para próximas ocasiões, porque eu vi a fragilidade que muitas vezes a gente não reconhece, porque eu estou ocupada em procurar fora fatores externos. Não, são internos mesmo. Vamos observar o que veio medo. O medo, como diz André Luiz, se não me engano, no livro No Mundo Maior, ele é estudado durante vários anos por espíritos para reencarnar, porque é uma das situações mais difíceis de saber resolver, saber entender a raiz do medo. Então, o medo ocasiona situações que nós nem imaginamos. Então, antes de tudo, antes de chegar a herpes, de chegar outras é, desequilíbrios, teve o medo da perda, o medo da impotência de não poder fazer nada pela distância. Não posso fazer, não posso sentir a dor da minha mãe, nem posso tirar ela dessa situação, porque é dela. Tentei, mas sou impotente para determinadas questões. Então, ao analisar tudo isso, então nós vamos procurar a matriz, porque a matriz do medo não é só, olha, gente, eu tenho medo. Nós trazemos de outras encarnações situações de perdas muito graves que traz marcas no espírito e que transcende, que vem para a próxima personalidade. E se nós formos olhar como reencarnacionistas, nós sabemos perfeitamente que isso acontece. Se nós formos olhar também do ponto de vista da constelação sistêmica, familiar sistêmica, estudada pelo Bert Hellinger, nós vamos ver esses acontecimentos em nossos ancestrais, nas gerações anteriores, do qual fazem parte do meu sistema. E aí, o que nós vamos ver? As mortes, as perdas, as exclusões, os sofrimentos, eles nos deixam marcas na genética, epigenética. Então, aquela parte que está aqui, que nós conseguimos ver. Então, eu trago uma história. Aconteceu isso, isso, isso. Eu estou vendo essa, eu sei, é concreta. Agora, aquela que são informações, estão nesse campo morfogenético, que são as informações que nós não estamos vendo, mas elas existem. E o que acontece? Elas estão gravadas em nós. Então, o medo, assim como tantas outras emoções que nós não sabemos ainda gerenciar, elas não começaram hoje.
assim como os traumas, não foi agora. Nós sabemos que somos espíritos milenares. E se retornarmos no tempo, basta nós pensarmos na história há 100 anos, 200, 300, o que as mulheres viviam. Se hoje nós sabemos o que tem que ser feito para manter o respeito, a dignidade. Imaginemos na época das nossas avós e bisavós. Tudo isso está marcado em nós. Daí, hoje, quando nos acontecem determinadas situações, muitas vezes nós não sabemos de onde vem e não sabemos gerenciar. Daí, buscarmos caminhos, buscarmos terapia, buscarmos auxílio, porque às vezes, nem sempre, nós conseguimos sozinhos. Então, é muito importante percebermos nossos limites. O que as sombras que há em mim estão esperando serem transformadas em luz, em força, para eu dar sequência à vida, para eu transmitir essa vida já modificada às próximas gerações, do qual eu faço parte, aos meus filhos, netos e assim por diante, e que já serão diferentes daqueles que vieram antes. Não estou falando melhores nem piores, mas fazer diferente, já saber lidar com as emoções de uma forma diferente. No nosso passado, na nossa história, nós sabemos o que eram feitos pelas vergonhas, não é? A vergonha é uma exclusão. E hoje nós vivemos em um tempo bom, onde se encara as situações, lógico que tem as exceções, mas nada que se compare a um passado de 60 anos atrás, não é? Ali na esquina, praticamente. Então, tudo isso nós precisamos ver onde nós estamos, onde essa verdade pode nos libertar, a verdade sobre nós, para podermos caminhar de uma forma mais leve, mais saudável, mais tranquilo e com menos julgamento. Porque quando nós nos entendemos na condição de pessoas falíveis, com potenciais divinos, mas ainda bem distante da perfeição, nós vamos entender que nós somos a extensão do outro e não há motivo para julgar o outro. E não há motivo para sermos rigorosos conosco também. Ao contrário, precisamos ser mais amorosos, porque o que vale mesmo, o que vai sobrar, o que vai ser transmitido de mais forte, o amor. Esse permanece sempre. Então, precisamos cultivar esse amor, esse cuidado, esse autocuidado, cuidando das nossas emoções, dos impactos e analisando, observando, para podermos ser e termos autonomia. Senão, nós sempre vamos estar à deriva das condições climáticas, vamos dizer assim, das situações que nos rodeiam. E não, nós precisamos pegar as rédeas da vida e saber aonde eu quero chegar. E só vou conseguir a partir do conhecimento de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos, para poder ir adiante.
Eu agradeço muito. E se alguém tiver alguma questão, eu fico aqui. Nisso, primeiro agradecer as reflexões, né? Agora vamos ver o pessoal aí. Gente, quem gostaria de fazer alguma pergunta ou então algum comentário para a Nice, pode ficar à vontade. Bom, olha só, Ah, deixa eu, desculpa. Fala, eu- João. Georgia, deixa eu, depois a Solange. isso que você está falando é muito interessante. É claro que nem toda situação é uma regra, né? Existem Sim, situações e sim, tem as situações que exceções. existem da gente algum tipo de atitude, a gente não pode se omitir. Mas ontem aconteceu uma coisa muito interessante, porque assim, rapidamente, eu levei meu neto em Volta Redonda para fazer uns exames, e como eu não tinha pego com um médico aqui de referência do Centro Cuidar, eu consegui com um médico do SUS. Fez uma bateria de exame. Eu me tive que levar o menino em jejum, ainda fez um outro exame que exigia um preparo de intestino, aquela coisa toda. Enfim, ele estava muito assim, né, desgastado por conta da viagem. Cheguei lá, tirou 10 frascos de sangue. Depois que tirou aqueles 10 frascos de sangue, a menina virou para mim e falou assim: Olha, sinto muito, mas eu vamos ter que descartar os exames dele todos, vou jogar fora. Falei, por quê? Ela virou e falou assim: porque o pedido do SUS não foi aceito por causa do plano dele, que é litoral. É só lá de Angra. Eu falei, tá. Então não é porque é do SUS, então me dá aí, me dá um tempo, não manda jogar fora, não. E ele passou mal quando tirou sangue. Ele quase Sim, desmaiou, tiveram que levantar as pernas dele lá, um menino de 17 anos, enorme, com as pernas todo mole, a moça ainda chamando a outra para ajudar, quer dizer, deu um trabalhão. Aí eu falei sim. assim, então fala assim, ó, não joga fora, não. Eu vou aqui no ambulatório do lado, vou pedir um médico para transcrever os exames. Aí, então tá bom. Aí eu já estava esperando ele terminar um outro exame para ir lá pegar. Aí ela voltou. Ah, sinto muito, nem adianta a senhora fazer isso. Eu falei, por quê? Ela virou e falou assim, porque só vai aceitar pedido do médico do Centro Cuidar de Angra dos Reis. Eu falei, gente, vocês não são Unimed? Quer dizer, final da história. Jogaram os exames todos fora do menino. O menino tirou 10 frascos de sangue, foi tudo pro lixo, porque ela disse que ia Tadinho. descartar. Aí eu respirei fundo, eu pensei, Jorge, você tem duas coisas a fazer. Ou você quebra isso aqui tudo, baixa o barraco aqui, ou você vira as costas e vai embora. E foi o que eu Sim, fiz. Eu fui fazer, eu tinha uma indignada. indignada. Eu fui fazer um outro exame que eu tinha, uma ressonância que eu tinha marcado, mas eu tinha um outro exame às 16h45 meu para fazer e eu não voltei para fazer. Era uma ultrassonografia das mamas e eu não voltei para fazer, de tanta raiva que eu fiquei. Mas eu Sim, resolvi não arrumar confusão lá. Né? Ele ficou muito chateado, ele, mas eu vou ter que fazer sim. tudo de novo, não sei o quê. Eu falei, calma, Gabriel, calma, calma, calma. Aí eu cheguei aqui, eu estava comentando no WhatsApp com uma pessoa na minha família, a pessoa virou para mim e falou assim: O que que aconteceu com a sua personalidade? Primeira pergunta que me fez. Você não é assim. Você teria quebrado aquilo tudo lá. Eu falei assim, não respondi. Eu falei, mas eu não quis fazer. Entendeu? Então, quando a gente para, claro, não fez bem para mim, não, porque eu não quis nem fazer o exame que eu tinha que fazer. E um exame que eu já estou Exato. um ano sem fazer. Eu não quis Aham. voltar. Não sei, de repente foi até providencial, porque quando eu saí de lá 10 para as 4, desabou um pé d'água em Volta Redonda. E eu já estava, já tinha saído. Entrei no carro na hora que caiu o temporal. Não sei se eu ficasse para mais tarde, como é que ia piorar a situação, se eu ia, Sim, né? Mas, de qualquer forma, é aquilo que você falou. Se a gente não gerencia as coisas, a gente sai metendo os pés pelas mãos. É exato. E verdade. Entendeu? consequências há, Eu né? aí, e É. tanto não foi uma coisa assim legal, porque quando ele foi fazer uma ultrassonografia, depois que aconteceu esse episódio, ele foi fazer uma ultrassonografia que ele tinha que fazer. O médico, eu comentei com o médico que estava fazendo a ultrassonografia dele, eu falei, nossa, eu tô tão chateada. Ele, o que que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso. Ele virou e falou assim, que isso? Pode fazer isso, recusar pedido de médico, exame? Eu falei, olha, não sei, só sei que fizeram, disseram que vão jogar o sangue todo fora, que vai descartar, não vai fazer exame nenhum. Aí ele virou e falou assim: Olha, se eu fosse a senhora, eu procuraria a ouvidoria, porque isso não se faz. Sim, Entendeu? Então, sim, assim, eu falei: Bom, então acho que eu vou por exatamente. esse caminho. Isso. É. É, Eu vou por de uma esse certa caminho. forma, você utilizou a inteligência emocional no momento certo, né? Para não arrumar a Se, situação. lógico, foi indignada, Isso. lógico, lógico.
E quando eu falo, eu não estou colocando que não existem essas provas em nossa vida. Ao contrário, elas chegam o tempo para todo. nos mostrar o que nós temos que aprender, né? Então, quanto a isso, é real, porque nós temos o dia inteiro de provas, de situações que nos exigem atitudes. E aí, o que que eu vou quebrar tudo, vai resolver? Não vai. Mas, É capaz de eu sair de lá é, com a polícia nas minhas costas, né? mas, ô, Botando pra Georgia, fora, né? eu acho que a gente só percebe que a gente melhorou quando a gente é posto à prova. Quando você passa por uma Exatamente. situação e você toma atitude diferente, que até Que não iria tomar. aquela pessoa que É, falou para você, você, como assim essa você não é Essa mudou? você. Sim, personalidade não é você. eu mudei porque eu estou aprendendo. Então, eu acho que a gente só consegue Verdade. perceber que mudou diante de alguns fatos que a gente toma atitude, porque até eu também estava esperando você falar assim, Diferente. quebrei uma Ia barra. quebrar o Quebrei tudo. barraco, armar um barraco lá, né? Então, assim, isso eu acho isso maravilhoso. E às vezes é o É, outro que fala, mas como assim? Você não vai tomar atitude? Eu, graças a Deus, não vou tomar essa atitude. Graças a Eu Deus, vou por não, outro é, exatamente. caminho, né? Porque eu já estou E- aprendendo. Então, eu acho isso assim, é um testemunho Exatamente. de aprendizado, né? Que é muito E bom. assim, aí eu adotei aquela frase, assim, muitas situações ultimamente na minha vida, eu adotei a seguinte frase: eu prefiro ter paz do que ter razão. É, Em determinadas Perfeito. situações, a razão não vai me favorecer em nada. não. Mesmo não que vai, eu tenha né? razão, a questão não é eu ter razão, a questão é o outro entender aquilo. Lembra Né? do Chico? O Chico também, quando a É, mulher deu um tapa nele, falou: Vamos pro passe, ele está demorando. Aí ele virou pro Emmanuel e falou: Mas, Emmanuel. Emmanuel, pro Emmanuel falou: Vai dar passe nela. Mas ela acabou de me bater. Ele falou: É melhor você, né? Entre a razão, Ela tem a ela tem necessidade. É a necessidade, você tem a necessidade. razão, então vai lá e dá o passe nela. É isso, né? Exatamente. É, Seria o pensar antes, não é? É esse pensar antes que nós, às vezes, esquecemos, mas você está de parabéns. Diante de uma Obrigada. situação Que dessa, você bom. pensou antes. É verdade, outra pessoa, ou mesmo você ou eu, Em uma outra antes de situação, poderia É, ter feito de uma outra forma, porque assim, né? se ele não Com tivesse feito o consequências exame, graves, eu com penso que se grave, isso tivesse é feito o consequências verdade. exame, podia até dizer assim, tá, não tirou o sangue mesmo, a única coisa que a gente fazia, ó, vamos comer então que você tá fraco. Mas o menino já tinha tirado o sangue e passou até por uma É, situação meio que ruim. Aí depois eu diz, acho que aí o vamos caminho da ouvidoria é importante para não acontecer isso de de novo. novo. Pois é, sim. aí eu exato. falei assim, bom, cá comigo, né? Vai fazer o quê com o sangue? Esse menino vai jogar fora? Eu pensei assim Vai depois, o jogar. mínimo que poderia fazer, ela chegar para mim e falar, dona Jorge, então vou fazer o seguinte, eu vou dar procedimento aqui, vou dar seguimento aqui aos exames dele, mas eu só vou liberar o resultado se a senhora mandar amanhã para mim, Mandar. por É, WhatsApp, vai ao centro cuidar de Anga, peça um médico para transcrever isso tudo, e a senhora manda por WhatsApp. Por que a gente não faz pedido de exame por WhatsApp agora? Não manda Mas, tudo? Sim, É só ela chegar é, lá e, né? Mas não, verdade. simplesmente vai ser Mas descartado, não que está bom, sendo né, assim. Georgia, que você Fazer o quê? conseguiu, né, se Graças a Deus. controlar. Solange queria falar. Solange, cadê Não, eu ela? estava Oi. me lembrando de tantas e tantas situações na vida. Eu trabalhei muito em emergência. E uma das coisas que a gente vai mais vê é gerência de caos, né? É o caos emocional e é o caos no trabalho em virtude de grandes emergências ou de confusões que estejam acontecendo com pacientes. Então, isso aí são provas e provas e provas, e às vezes várias por dia. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é respira fundo, pensa 10 segundos e depois age. Porque senão você acaba entrando em parafuso e fazendo besteira. Bobagem. A gente Verdade. tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar da forma mais branda possível. Verdade. Agora, isso é a mesma coisa que você ter uma situação familiar crônica tóxica, entendeu? Quantos anos de gerência de caos vai ter ali?
a facilidade para o adoecimento acontecer, e um adoecimento Muito mais bem. grave, crônico, é muito grande, entendeu? Hum. Eu me lembro que quando eu descobri que estava com câncer, eu pedi um atendimento fraterno, só perguntei assim, o que causa? Aí me falaram, mágoa, raiva reprimida, parará, dor e tal, parará, parará. Eu, tá, obrigado, era só isso que eu queria saber. Isso aí, deixei as médias lá na mesa do atendimento fraterno completamente tontas, entendeu? Porque elas já sabiam que eu estava com diagnóstico de câncer. Porque eu só queria saber isso para quê? Para trabalhar as causas internas que eu só fui descobrir de fato por volta de um ano e pouco depois, fazendo trabalho introspectivo até chegar na raiz, entendeu? Então, é uma coisa assim que é muito difícil. Gerenciar É, caos familiar, pessoal, no trabalho traz adoecimento. para E nós, né, isso Solange, que ainda somos espíritos a caminho de terceira ordem, nós espíritos que somos ainda não muito falhos conseguimos, ainda né, nisso. lidar com as emoções de forma equilibrada. Por isso é tão difícil. Por isso que a gente adoece, a gente somatiza no corpo físico aquilo que o nosso espírito não está dando Aí a Exatamente. gente conta, consegue. né? E, Nice, você falou da Sim, projeção, né? E aquilo ali me remeteu, né? É um mecanismo de defesa que a gente usa e é é um muito mecanismo de comum, defesa. Me né? congelou. Que a gente usa a projeção, a gente atribui ao outro, né? Vê se me ajuda aí. Por exemplo, um fracasso meu, eu jogo na conta da Mira. Foi a Mira que errou. É isso. Que É, aí eu é, não olho para mim e olho o dela, não é isso? exatamente, exatamente. Eu não tenho a coragem, eu não tenho a lucidez necessária para olhar em mim e, e perceber que eu tenho aquilo e continuar com a minha vida. Então, eu prefiro, naquele momento, utilizar uma máscara e do mecanismo da projeção, vai aliviar a minha mente, não vou me sentir tão culpada e vou olhar para o outro e jogo no outro. Então eu evito, eu não vou olhar para mim. Então, e isso Isso é sério, né? Muito é sério seríssimo, para é nós. seríssimo. E podemos entrar, inclusive, em um outro campo, que naquele momento nós fazemos o estudo aqui também das personalidades múltiplas anteriores e as subpersonalidades, também conhecida como as formas pensamentos. Então, em um Sim, momento desse que eu projeto essa imagem, ela vai ter a minha imagem acrescida do sentimento que movimentou aquela projeção. Então, imagine eu com raiva, com ódio de alguém que eu estou querendo fazer essa transferência. A minha imagem não vai ser aqui, a Nice de olhinho claro e tudo. Não, ela vai ser distorcida. E eu estou jogando para fora. O que que acontece depois? A partir desse momento, eu vou ter que fazer a manutenção daquela projeção. Olha que grave. Nós só falamos um pouquinho, agora nós vamos entrar um pouquinho é, mais. Eu vou ter que fazer a projeção com o quê? Ou a projeção, a manutenção com o quê? Com aquele sentimento que eu criei. Aí, daqui a pouco, eu já dou aquela acalmada. Ai, meu Deus, onde que eu estou com a cabeça? Pego aqui o Evangelho, um livro, e vou acalmando, e falo, puxa vida, não era bem assim. Só que agora já está feito. Aquela imagem, aquela forma tem vida, porque nós estamos em um oceano de energia.
e com a vontade que eu estava naquele momento, criei. E aí, como que vai ser? Bom, essa projeção, ela vai necessitar da minha energia. E ela tem uma inteligência que foi criada naquele momento por mim, inconsciente, de forma inconsciente. Daqui a pouquinho nós falamos da consciente, que é muito bom também. Aí, o que que vai acontecer? Aí, daqui a pouco chega aqui, vamos supor, o meu esposo, e aí ele bate a porta e eu já não gostei. Aí, o que acontece? Aquela projeção vai perceber que existe já uma certa animosidade. Então, o que que vai acontecer? Vai lá e dá uma nele e dá uma provocada, porque aí ele vai encontrar motivos para me irritar. Me irritou, eu vou manter Droga. aquele nível de energia. Mantendo, ela vai ter onde se nutrir. E Alimentando. aí, minha amiga, quantas e quantas vezes nós colocamos as culpas dos acontecimentos nos obsessores, Também, né? nos espíritos, porque eles estão perturbando, sendo que nós temos poder, nós temos condições de criar com o pensamento é vida, isso aí é fato, só que nós não paramos para observar como que é vida. Então é isso que nós precisamos ter mais tempo analisando. Então agora nós vamos falar um pouquinho da criação consciente. Essa é a que todos nós fazemos quando estamos imbuídos de sentimento de boa vontade, de altruísmo, de solidariedade. Vamos supor aqui alguém que está com um familiar enfermo, com um amigo, aí não posso visitar, é lá na outra cidade, o que que eu posso fazer? Minhas orações, minhas preces. Então, eu vou movimentar o recurso mental da consciência em sintonia com um propósito superior. Então, o que que eu faço? Estou aqui, mas o meu pensamento cria aquela forma e vai levar a vibração, a energia, o passe àquela pessoa. E aí, o que ela precisa para manter-se? Ela tem a vida necessária àquele desejo, àquela vontade que eu tive. Então, eu não tenho a dificuldade que eu tenho com aquela outra projeção inconsciente. A consciente tem essa facilidade, porque ela vai, faz o que tinha de fazer, porque era aí, foi para isso que ela nasceu, foi criada. Eu projetei conscientemente, vai, faz e volta. Sabe aquela música, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas? Exatamente. Vai e você volta e fica bem e fez a sua prece. Isso de forma consciente. Agora, quando é inconsciente, os transtornos todos que nós sabemos que acontecem, É verdade. né? Obrigada aí pelos esclarecimentos. O Álvaro está com a mão levantada. Álvaro? Odis, bom, Sim. boa noite. É, eu passei uma situação ano passado, foi 23, que minha avó operou o intestino. Eu senti, não sei se isso é normal. Eu senti Eu senti que ela estava na mesa de cirurgia, eu senti a presença dela. É normal ou não? Sim, porque
ela estava fazendo a cirurgia, não era? E a Hum. sua intenção era de auxílio, certo? certo. Exatamente. Então, é perfeitamente possível. É que nós não, assim, mesmo dentro do centro espírita, nós não percebemos muito esse poder anímico que nós temos do querer, da vontade. Nós estudamos mais a mediunidade concreta, não essa parte que é mais subjetiva e do próprio ser, né? Então está corretíssimo, acontece sim, com mais frequência do que a gente imagina. Gente, mais alguém gostaria de fazer algum comentário com início, alguma pergunta? É só o comentário. A gente já estudou aqui, né, e já discutiu a questão de que não existe a autoobsessão. Você não pode obsediar você mesmo. Mas esse Hum. processo é como se fosse você mesmo, entre aspas, né, causando essa Aí que tá. situação. Ansiedade. Né? Exatamente, minha amiga. É a autoobsessão. Você falou tudo que a gente vê nos livros, vê lá, Joana de Ângeles, André Luiz também tem algumas questões falando da autoobsessão, mas como? Não, é só. Não, nós temos inúmeras condições para nos obsidiarmos, nós mesmos, nós não precisamos. Eu falo aqui em casa, olha, os meus obsessores, eles estão completamente desempregados, porque eu mesmo dou conta disso. Não preciso mais deles, porque é verdade, nós damos conta com De, o não conhecimento, de nós causarmos, né? De causamos causarmos essas situações conosco, né? Porque exatamente. você quer ver um teste para isso? A gente estava falando, né? A gente é testado o tempo inteiro. As redes sociais são um teste para isso. Uhum. Excelente. Tanto os grupos de WhatsApp, de família, como o Facebook ou outros, né? Porque eu sou mais de Facebook, mas não de Twitter, essas coisas, não, como Instagram, não sou. Mas você se testa no momento em que você lê alguma coisa ou ouve, aí você fala assim: não, eu vou responder, não vou responder. Não vai valer a Exa- pena, não vai modificar nada. Exatamente. De repente eu vou escrever E- algo que depois eu não vou ter como, né? E Exato. aquilo, você às vezes emite até uma opinião com uma intenção e a maneira E como ela é modifica tudo. recebida, como ela é totalmente modificada. Então, acho que esses, até a própria mídia, né, é um teste para a gente assim gigante para essas situações de autocontrole, de inteligência emocional, de tudo isso. Sim. Muito, muito necessário essa atenção, porque nós estamos, como que fala, em conexão com, do outro lado do mundo, com alguém que temos o mesmo ideal, mas podemos também estar em conexão com aquelas criações que estão aqui em um nível que podemos, com a nossa raivinha, com a nossa irritação porque alguém escreveu qualquer coisa, nós estarmos fazendo a manutenção de fontes do psiquismo muito deletério. É verdade. Então, às vezes, nós achamos que é uma coisa simples dar uma resposta. Ah, mas também o que custa? Nós estamos fazendo a manutenção de uma onda bem maior de sentimentos, de energias extremamente prejudiciais à humanidade. Então, as guerras, por exemplo, elas não começam em 5 minutos. Elas são construídas aos poucos, com a mente de um, a insatisfação do outro, a revolta do outro, a indignação do outro, a fome de poder do outro, de O orgulho ultrapassar, do outro, a vaidade do orgulho. outro. Exatamente. Então, tudo isso. E nós aqui, bem distante, contribuímos também com esse tantinho que nós temos. Por isso, a atenção
as nossas reações, que às vezes é inconsciente que nós estamos fazendo, né? Ou então repetindo comportamentos equivocados de milênios, né? Muito por aí, né, Nis? O tempo passa É, e nós continuamos ainda repetindo. com os mesmos comportamentos, Sim. infelizmente, né? Mas Alguém? estamos aqui ainda. Estão. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário ou pergunta? Em relação a essa parte das vidas passadas, existe, além de existir o inconsciente coletivo, que a gente sabe que traz toda essa carga milenar de todo o desenvolvimento da humanidade, e que essa carga milenar é de violência, é de muita guerra, é de muita batalha, é de muito sofrimento, é de muita discriminação, é de muita dor, muito sofrimento, né? Em todos os povos. E a gente vê que nós portamos sabres, portamos espadas, portamos escudos, exportamos uma série de coisas no passado. E isso está incutido na nossa memória no momento não não presente, mas lá naquela memória ancestral nossa. E isso, quando a gente enfrenta um desafio, é a tendência de fazer o quê? Subir um ancestral desse e e fazer a resposta à situação que nos afronta naquele momento, né? É muito frequente isso. É daí a E mais, atenção que nós devemos ter com as nossas atitudes, porque hoje, com o tempo, com as informações que nós temos, não cabe mais aquela frase que a gente usa, principalmente quando a gente tem filho pequeno. Ah, eu não sei do que eu sou capaz. Não cabe mais. Nós precisamos saber muito bem do que nós somos capazes. Porque se eu não souber, eu vou acabar fazendo algo indevido. Então, por isso que o autoconhecimento é imprescindível para as nossas vidas. Eu não posso ser ignorante de mim. Eu já sei que existe esse passado aí que pesa sobre mim. Então, o que que eu vou fazer hoje? Saber até onde eu vou, me conhecendo e percebendo, olha, isso aqui já não dá mais. Então, deixa eu diminuir o passo. Deixa eu cuidar mais dessa questão. Eu não gosto de que me olhem desse jeito. Então, por quê? Então, o que que há nisso que está me incomodando? Então, esse conhecimento faz com que eu seja mais alerta para os acontecimentos externos. Então, eu já vou estar, assim, mais atenta ao que eu sinto. Isso é imprescindível entre o conhecimento e o autoconhecimento. Exatamente. E é por aí que a gente vai conseguindo começar a fazer a nossa reforma íntima. Tão Exato. falada sim, reforma íntima. reforma. Sim, Dolorida, muito dolorida, Sim. mas sim, necessária demais, né? sim, sim. E É que isso. Alguém Exatamente. começa mais quer e vai fazer algum durar comentário? várias encarnações, né? Hum. Se alguém quiser mais algum comentário? Não? Então, gente, é, hoje nós fechamos o estudo sistematizado, né, da doutrina espírita e, Minha Márcia nem fez nenhum e bolo. nem fiz bolo dessa vez, mas amanhã vai ter Oh, confraternização no meio-meia, amanhã vai ter lá na Casa Espírita, depois da palestra pública, todo mundo está convidado para estar lá conosco, para que a gente possa se abraçar um pouquinho, que isso é bom.
né? Quem puder ir, vai ser muito bom. Início, muito obrigada por você estar conosco essa noite, trazendo um assunto que é para a gente ouvir todo dia, para a gente prestar atenção todo dia, né? Nos nossos comportamentos, para assim a gente conseguir se melhorar. Muito Eu obrigada pela agradeço. sua disponibilidade de estar conosco aqui, né? Em meio a tantos intempéries. Hoje ela está super gripada, gente, mesmo assim está aqui com a gente. Muito obrigada. Gratidão mesmo Eu em que nome da agradeço. Casa Espírita. Eu E agradeço para gente, imensamente. nada. E para a gente encerrar, vou pedir que você faça a nossa prece final. Pode ser? Claro, é uma honra, é uma alegria muito grande. E assim, sob as bênçãos e o amparo do Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, da equipe espiritual do Grupo Meimei, da Casa do Caminho, Dr. Bezerra de Menezes, aqui em Promissão, nós agradecemos profundamente pelos laços de afeto que vamos ampliando, nos conectando com almas afins, de maneira que possamos aprender, crescer e termos a chance de nos melhorarmos, de sermos mais conscientes a cada dia. Agradecemos, rogando a força, a coragem para continuarmos caminhando em direção ao bem, nos libertando aos poucos dos sentimentos que nos pesam e que nos impedem de ver a grandiosidade da vida. Guarda-nos, Jesus, em seus propósitos e que nós saibamos dignificar essa oportunidade, sendo instrumentos pacíficos e pacificadores onde quer que estejamos. Assim, seja a luz da esperança a vibrar em nossos corações, em nossas atitudes de amor, onde quer que venhamos a estar, presencialmente ou de forma virtual, possamos ampliar os laços de afeto, de amor, de respeito e de honra. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, minha querida, mais uma vez. A todos vocês, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Muita paz para todo mundo.